Oi, Glória. Bom dia, ou boa noite, ou bom dia. Boa noite. É que eu fiz ontem uma live muito cedo, eu tô dando bom dia. Seja bem-vinda. Que legal, Piraquara, Paraná. Seja bem-vinda. Esperar uns minutinhos, ver se mais alguém vem. Eu já havia falado que eu vou falar tudo sobre assuntos de física quântica neste novo perfil. O outro vai ficar só como perfil pessoal. Eu ia colocar cedo o anúncio, mas eu resolvi agora fazer. Deixa o pessoal vir chegando. Você conhece a história do Ho'oponopono? Já ouviu falar? Você pratica? Que legal, você pratica, né? É ótimo. Maravilha. Seja bem-vinda, tá? Cati, boa noite, seja bem-vinda. Eu já pesquisei, assim, eu pesquiso tudo. Estudo e pesquiso tudo que eu falo. Conhece o livro, né? Legal. Já ouviu falar sobre os kahunas? Ou é kahunas com H mudo no meio, né? Kahunas, já ouviu falar? Então, a origem do Ho'oponopono, ela é muito antiga, é semelhante ao Kybalion, ou Kybalion, né? É bem antiga mesmo. E você pode ver que tem... Agora o pessoal está usando essa prática, mas ele é bem... Que bom, Kate. Seja bem-vinda. Boa noite, tá? Então, eu já li sobre essa história dos kahunas e a origem do Ho'oponopono. Dei uma pesquisada bem profundo e o que eu percebi, também fiz uma pesquisa e vi que tem muita gente, algumas pessoas me relatam, que estão tendo resultados com o Ho'oponopono. Eu achei muito interessante. É aquilo que eu falei em outras lives, né? A gente nunca deve criticar a forma que outras pessoas... Ah, tá. A forma que outras pessoas têm de se conectar com o todo. Lembra, se vocês assistiram a minha live que eu fiz ontem, 11 horas, eu falei da conexão com o todo. Você nunca deve criticar a forma de outras culturas, outras pessoas, como elas têm de se conectar com o todo. E essa prática do Ho'oponopono foi a forma que eles encontraram, a sabedoria deles, né, de se conectar com o todo. O que é o Ho'oponopono, né? Fala que é uma prática uma prática havaiana de limpeza, do perdão, limpeza mental. Mas o que eu pesquisei, na realidade, isso é pontos de vista. Por isso que eu quis trazer. Você vê que a gente tem a mania, às vezes, de criticar o outro pela forma dele ver as situações. E eu quero trazer isso para vocês entenderem, tá? Fala que é uma prática de limpeza de perdão, de memórias dolorosas, de situações que você passou. O que eles falam, os kahunas? Os kahunas que são os precursores do Ho'oponopono. Que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, é criação nossa. Então, o que está acontecendo? Eles estão... É o que a física está confirmando, a consciência do observador que está criando a realidade. E eu pesquisei bem, assim, profundamente, então eu achei interessante eles falarem. Se você encontrar um mendigo pela rua, se você encontrar acontece algum acidente, alguma coisa, assim, no seu campo de vista, ali na sua realidade, é criação sua. Como assim é a criação da gente, né?
Isso aonde você for. Se você lê a história do Dr. Heinlein, Dr. Heinlein é um psicólogo, né, havaiano, ele trabalhou no hospital psiquiátrico no Havaí e ele curou a ala inteira do hospital, né? Vocês conhecem a história? Sem colocar a mão em nenhum das pessoas que estavam aí. E eram detentos perigosos. E diz que as pessoas faltavam, né, no trabalho com medo daqueles detentos. E enquanto ele estava lá, aquelas pessoas foram se curando e foram sendo liberadas, foram se curando. O que eu li assim, mais ou menos, ele ficou uns 4 anos lá, né? E eu fiquei curiosa e fui pesquisar mais a fundo sobre esse assunto, né? O que tem atrás desse Ho'oponopono, dessa prática, né? Que ele fez isso. E ele nem chegou perto das pessoas. Então, o que eu quero explicar aqui? O fundamento disso, gente, é muito assim, é maravilhoso. Dentro desse conhecimento deles, eles falam que você tem que ter 100% de responsabilidades pela criação da sua realidade, da sua vida. E é exatamente o que fala dentro da física. Nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor, na nossa vida, em todas as áreas. E aí, ele não colocou a mão nas pessoas, ele disse que só pegava a ficha das pessoas e o que ele falava? Essas 4 frases, né? Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Mas aí, e como? Por que as pessoas se libertou? Por que as pessoas foram curadas? E aí ele fala que aquelas pessoas doentes era criação dele, era uma memória dolorosa dele. Então, memória dolorosa dele. E ele fala que tem que limpar. O que eu analisei não é bem uma limpeza. Pode ser uma limpeza também, né? Também pode ser uma limpeza. Eu percebi que pela repetição, você repete, você está fazendo uma reprogramação mental. Olha que legal. Se você pega um assunto da sua vida e você começa a repetir essas 4 frases, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. O que ele fala? Que o sinto muito, eu até anotei aqui, né? Sinto muito. Você assume as responsabilidades por todos os atos da sua vida. E me perdoa. Você pede perdão a você mesmo e a Deus em você. Eu te amo. Você se reconecta com o amor e permite que ele flua na sua vida. Eu sou grato. Você mostra grato e confiante pelas questões resolvidas em toda a sua vida. O que eu percebi nessas 4 frases? Isso é uma reprogramação mental. Por isso que funciona, gente. Eu falei em algumas outras lives, não sei se vocês estão me acompanhando, assistindo as minhas lives. Nós somos seres programados desde a infância. E para as pessoas que acreditam em vidas passadas, eu acredito que também assim na parte, vamos supor, a geração. Você traz na sua genética gerações passadas. Tem gente que acredita, tem gente que não, tudo bem para todo mundo, tudo ok, tá? Não critico ninguém, cada um com as suas crenças. E vamos para frente. Por exemplo, descendentes de africanos. Qual que é a geração deles? Geneticamente falando. Que a pessoa tem guardado na memória celular dele, que passou de pai para filho. Ou, nossa, aqui é muita barulheira de moto, né? É terrível, tá terrível, não sei se vocês estão ouvindo. Ou as pessoas, por exemplo, que sofreu na guerra, nas guerras. Qual que é a memória celular dessas pessoas que elas estão passando para gerações futuras delas? Pelos filhos, netos e assim sucessivamente. Não é uma genética, uma memória celular de dor, que até dentro do Theta Healy trabalha isso, né? As memórias celular. E outras pessoas falam da reencarnação, que você traz situações de vidas passadas e você está sofrendo aqui. Eu acho assim esquisito você ficar sofrendo situações que você não sabe, né? E coisas que nós vivemos desde a infância, desde o ventre da mãe. Eu até falei em outra live
que quando a mãe está grávida, passa por certas situações, a criança sente isso. Ela sente e traz isso para a vida. Para a vida. E entre 0 e 6 anos, ela absorve tudo que vê, ouve e aprende. E isto fica tudo gravado no inconsciente da pessoa. Fica tudo gravado no inconsciente. E ela vive essas situações. Então, e o Ho'oponopono, o que ele fala? Que vai limpar essas memórias dolorosas do nosso inconsciente, porque essas memórias estão criando a nossa realidade. Certíssimo, certíssimo. Mas o que eu falo de limpar memórias dolorosas, tem como você limpar um trauma que você passou na infância? Você consegue limpar? Eu vou colocar esse questionamento. Tem como você limpar algo que você passou na infância? Vamos supor que você passou por uma situação catastrófica e muito dolorosa. Tem como você limpar? Aí eu fiquei me questionando. Se o nosso pensamento é energia... Hoje tá terrível o barulho, nossa. Se os nossos pensamentos, emoções e sentimentos são energias em movimento. E se aquilo trouxe algum... Você teve um trauma, você colocou uma emoção elevada, certo? Naquela situação. E isto está gravado no seu inconsciente. E você lembra daquela situação. E você nem faz ideia que isso está gravado em você. Por isso que você fica lembrando. É uma energia. É uma energia que está gravada. Quanto mais você fica lembrando, aquilo está... O quê? Você está ativando aquela energia. Quando você ativa, está colocando atenção em foco, você está aumentando aquela energia. E aquilo pode se repetir e tende a se repetir. Aí ele fala de limpeza de memórias. Legal, pode limpar isso daí. Limpar, né? Limpar as memórias. Eu fiquei pensando, mas limpar como? Fala que é para limpar. Na realidade, é uma reprogramação. Vamos supor, você está indo por um caminho doloroso. Você está vendo que está trazendo sofrimento para você. São memórias que você está se repetindo na sua vida. Quando você faz o Ho'oponopono, você faz uma reprogramação. Você faz, literalmente, só com essas 4 frases, você faz uma reprogramação. Sinto muito, eu me responsabilizo pelas situações que estão acontecendo na minha vida. Ou você pede até, esse sinto muito, é como se você estivesse pedindo, reconstruindo a sua mentalidade, a sua forma de pensar e interpretar a vida. Sinto muito para você mesmo. Porque o que ele fala, essas 4 frases? Não é para falar para o outro. Eu achava que era para falar para o outro, mas não é. É para você mesmo. Então, ela encaixa muito numa reprogramação mental. É literalmente uma reprogramação mental. E também não fala que é 108 vezes para a pessoa ficar repetindo. Mas, na realidade, eles repetem muito isso daí. Porque se o Dr. Henley, depois vocês pesquisam, não sei se você já leu o livro, ele fala que ele ficou trabalhando mais ou menos uns 4 a 5 anos naquele hospital de pessoas com problemas psiquiátricos, e ele não atendeu pessoalmente nenhum, só pegava a ficha dos pacientes e ficava trancado lá dentro. O que ele ficava fazendo lá dentro? Pode, repetindo isso. Se ele estava repetindo isso, ele estava fazendo o quê? Uma reprogramação mental. Ele fala assim, se foi eu que criei essa situação, esse trabalho que eu estou aqui trabalhando, esses doentes que estão à minha frente, foi uma criação minha. Se não fosse por eles, eu não teria, talvez, esse trabalho. Então, eu criei a situação. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Por isso que eu tô passando para vocês essa parte, o quão profundo isso é. Isso está à minha frente, esses doentes. Eu criei essa situação para que eu pudesse trabalhar. Então, é criação minha. Então, o que eu tenho que fazer? Se é uma criação minha, eles tiveram que aparecer doente para eu ter esse trabalho, então eu tenho que me consertar, me corrigir esse caminho, porque eles estão sofrendo por minha causa. Gente, depois que eu percebi isso,
que eu analisei isso, eu fiquei pensando em médicos, sabe? Médicos, mesmo as pessoas terapeutas que estudam para ajudar o outro. Claro, há muito sofrimento, mas você percebeu? Vamos supor, se não houvesse doentes, não haveria médicos. Entendeu? Então, olha como que é criação. Você vê como que é criação mesmo nossa. Para que um médico ele estude, tem que haver o doente para ele tratar. E o que ele está fazendo, gente? Ele não está atraindo pessoas doentes para ele tratar? Olha isso. Entenderam a situação? Ou então mesmo um terapeuta, pessoa que trata ou psicólogo, igual ele era psicólogo, né? Ele é psicólogo, né? Para que ele trabalhe naquela profissão dele, que é psicólogo, ou seria um médico, eu pensei que ele era até médico, mas não é. Você percebeu que ele criou aquela situação para ele curar aquelas pessoas? Então ele tem que se corrigir mesmo. Gente, isso cabe em qualquer área da nossa vida. Eu fiquei analisando, falei, nossa, a profundidade disso daí. E na realidade, o que ele fez? Ele se corrigiu, ele corrigiu o caminho dele. É repetido, você reprograma. E o que eu quero dizer aqui, Glória, com essa repetição, que essa reprogramação? Por que é uma reprogramação mental e dá resultados? Porque você faz sem pretensão de acreditar naquilo. Quando você quer reprogramar, quando fala assim, é uma reprogramação mental, você tem que entrar num estado muito relaxado para que aquilo, o seu inconsciente receba e aceita aquilo como verdade. E aqui não. Você pode repetir isso, é como se fosse um mantra. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Você repete isso sem a pretensão de acreditar. E o que você está fazendo? E já com essa informação que você sabe que cada frase você está reprogramando o seu inconsciente, meu amor. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Eu falei, nossa, fazendo meditação hoje, meditação. Eu falei, não, é por isso que eu resolvi em cima da hora. Eu falei, nossa, vou fazer uma live falando sobre esse assunto. Entenderam, gente, a situação? A parte que ele fala assim, que tudo que acontece na sua realidade você tem que ser 100% responsável. Olha isso, gente. Vamos supor, você está viajando, vai para algum lugar, vamos supor que você viaja para alguma cidade, algum país, algum lugar, e você encontra algumas situações ruins pelo caminho. Tudo criação sua, como assim? E aí eu falo, como que eu estou criando isso? Aí entra também aquela parte de pessoas que assaltam, que matam. Aí eu falei, como que eu estou criando isso, essa situação, se aquilo se aquilo te incomoda, é dor. Foi o que eu analisei. É uma dor que você tem dentro de você. Vamos supor que você ficou sabendo que alguma criança, por exemplo, foi estuprada, ou alguém foi estuprado. Não é que aquela situação está dentro de você. Tem gente que fala assim, essa situação está dentro de você, por isso que você está criando a realidade. Eu fiquei analisando bem, falando as pessoas falar, isso está dentro de você. Mas como assim? Você vê uma pessoa que assalta, que mata, que faz coisas ruins, isso está dentro de mim? Como assim? Se a gente detesta essa situação, a gente não gosta. Gente, é dor. É a dor, é o sentimento de não gostar daquilo. Por você não gostar daquilo, você já está atraindo a situação. Foi assim que o meu ponto de vista e a minha interpretação. Porque eu fiquei analisando. E outra coisa muito séria. Aí tem pessoas que me perguntam, mas e aí criança? Por exemplo, uma criança que não tem ideia do que está acontecendo lá, tem 5, 6 anos e acontece alguma coisa com ela. Ela está criando aquela situação? Vou falar para você. Os pensamentos não influenciam? A gente influencia
e é influenciado através dos pensamentos, energia do pensamento, então aí entra os pensamentos dos pais. Os pais, medo de pais. Gente, tem que tomar muito cuidado com o que você direciona, o pensamento que você direciona pro filho. Entenderam, gente? Aquilo que você direciona pro seu filho. Às vezes o filho sai pra escola, a mãe fica com medo, tem mãe que leva o filho pra creche, sai até chorando. Eu já vi gente que fala pra mim que levou a criança pra creche porque tinha que trabalhar, e a criança ficou chorando e ela voltou chorando, sabe assim? Tem que tomar cuidado com o que você direciona o pensamento pro seu filho. Porque a influência é muito grande dos pais sobre os filhos. Entendeu? Porque as pessoas falam, mas a criança ela não tem entendimento. Como ela está criando a realidade dela? Ela não tem uma consciência formada para saber que aquilo ela está criando aquela realidade. Ou acontece alguma coisa ruim. Influência dos pais. Pode ter medo. O pai pode ter alguma... Vamos supor que a criança faz alguma coisa que... Ele olhou outra pessoa lá, outra criança, não gosta do comportamento do filho do outro. Eu já vi gente que detestou o comportamento do vizinho. O filho cresceu com os mesmos comportamentos. Entendeu? Exatamente, Glória. Pontos de vista. Meu ponto de vista também é esse, com referência a algo que está em mim. Eu não tenho mais dúvida dessa situação, Glória. Eu não tenho mais dúvida. Por isso que eu quis passar isso para vocês, assim. Eu quis passar isso para vocês. Eu falo nos meus cursos sobre reprogramação mental, mas eu falo sobre o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma reprogramação mental. E eu pesquisei. Tem milhares e milhares de pessoas que estão recebendo resultados com isso. E repete a 108 vezes. É o que eu falei e não completei. O Dr. Helen diz que é o livro do Joy Vitale. Joy Vitale. Limite Zero. Já li, até esqueci o nome. É Limite Zero. Que fala que ele ficava o dia inteiro dentro do consultório dele. Não se sabe o que ele estava fazendo lá dentro. Perguntavam para ele que ele só pegava as fichas dos pacientes. Ele só pedia as fichas. Ele ficava lá o quê? Fazendo o quê? Reprogramando. Deve ficar lá, sinto muito, pegava a ficha dos pacientes. Eu já li isso em vários livros falando sobre o relato, né? Sinto muito, me perdoa. Ele estava o quê? Se reprogramando. Ao repetir, ele está se reprogramando. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você chega aí a um lugar, você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos, um para cá, outro para cá. Limite zero, isso mesmo. Você vai para... Vamos supor que você vai por esse caminho. E esse caminho tem muitas situações dolorosas. E por o outro caminho estava mais tranquilo. Mas você escolheu esse caminho doloroso. Quando você usa o Ho'oponopono, é como se você voltasse no tempo e você pega o caminho melhor sem transtorno. Ele ficava repetindo, né? Mais de 108 vezes. Eu não achei em lugar assim algum ele falando que ele repetia 108 vezes. Esses 108 vezes eu vi que é uma forma dos indianos. Os indianos que repetem mantras 108 vezes. E também eu pesquisei sobre isso, sobre o porquê que eles repetem 108 vezes. E repete sem pretensão de acreditar. E no repetir, aquilo acontece. Por que acontece, gente? Eu já falei em outras lives, falo isso nos meus cursos, tá? Inclusive, eu estou com inscrição aberta para o meu curso A Física Quântica para Leigos, tá? Depois eu vou abrir sobre meditação de ponto zero, onde eu ensino também as pessoas entrar em coerência cardíaca. Por que consegue o resultado? Gente, enquanto você não ter consciência de ser aquela situação, ela não acontece. Se a situação que você quer viver não for uma coisa natural e estiver gravada no seu inconsciente, você não vive ela. Fica como um sonho superficial. Isso para mim é muito, muito claro, muito claro. Eu fiz uma análise, uma pesquisa profunda sobre isso, porque
faz mais de 10 anos que eu pesquiso e vou a fundo sobre esse negócio de criação da realidade, que a consciência cria a realidade. Eu queria saber exatamente como isso funciona. E também a neurociência. Encaixei a neurociência. Se você não tiver a situação gravada no inconsciente, aquilo passa como um lapso. Não acontece. Porque porque fica no piloto automático. Nós vivemos no piloto automático, inconscientemente. Por isso que é 5% consciente e 95% inconsciente. Por que inconsciente? Você faz muitas coisas sem perceber. Então, Glória, ao repetir, vou te explicar o porquê que acontece. Quando você repete, o seu inconsciente aceita. Você não colocou esforço. Você está só simplesmente repetindo aquilo aleatoriamente. Você está repetindo. Eu já falei isso em outras lives. A importância da neurociência dentro da física. Se você repetir de forma cansativa e querer acreditar, você colocou potencial excedente, energia excedente. Quando você coloca potencial excedente, que é uma energia, você dá o efeito contrário, você faz acontecer o efeito contrário, que é o chamado o efeito Zenão. E neste caso do Ho'oponopono, você repete sem pretensão de que aquilo vai acontecer. Simplesmente está repetindo. E aí que entram os mantras que os yogis, os indianos repetem 108 vezes. Eles fazem uma conta lá que dá 1000 e não sei quanto. Você faz aí o porquê que é importante. Eu já até li, mas só que eu não lembro bem a importância dos 108 vezes. Dá mais de 20 minutos quando você repete tranquilamente. Eu faço e eu percebi que dá mais de 20 minutos você repetindo. E nesta repetição, o seu inconsciente aceita isso como verdade absoluta. E aí você muda o que está no inconsciente. É aquilo que eu falei. Pensamento, emoção e sentimento é energia. Não tem como limpar energia. Tem como você tirar o foco. Quando você tira o foco das crenças, dos pensamentos, das situações. Vamos supor que algo te incomoda muito, você passou. Alguma situação que você passou, aquilo te incomoda. Quando você deixa, fala, deixa pra lá, eu não vou me importar mais com essa situação. O que você fez? Você tirou o foco, a atenção. Quando você tira o foco, a atenção, você tirou a energia. Quando você tira a energia, aquilo se dissipa. Eu falo que volta pro vácuo quântico. Você não esqueceu a situação. Por isso que eu falo que não limpa. Que não tem como limpar. Porque você não esquece a situação, mas você já não se importa mais com ela, você não dá atenção. Quando você não dá atenção, aquilo perde credibilidade para você. E aí ele não tem força. Entendeu? Eu já vi pessoas criando outras frases. Poderia ser criado outras frases. Não é legal tirar essa frase. É legal você acrescentar. É legal você acrescentar. Entendeu? Eu percebi que eu coloquei algumas coisas, eu acrescentei e eu vi resultado. Eu senti emoção em falar. Por isso que eu tô passando isso pra você. Porque eu fiz o teste. E como eu pesquisei, vi muitas pessoas tendo resultado, eu falei, vou fazer o teste. E eu acrescentei algumas frases. Por exemplo, na parte de dinheiro ou na parte de saúde. Você pode acrescentar alguma frase em cima, entendeu? O resultado vai vir. E o legal é fazer sem pretensão, sabe, sem forçar para que aquilo fique gravado no inconsciente. É a repetição, gente. Ao ficar repetindo, você está reprogramando o seu inconsciente.
Olha que legal. Eu falaria, e eu falo dentro do meu curso da reprogramação mental, você pode acrescentar sim alguma coisa nessa frase. Entendeu? Você pode acrescentar. Por exemplo, na parte do dinheiro. A gente tem muitas crenças envolvidas com dinheiro. Você pode falar, dinheiro, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Se você quer ganhar por exemplo, alguma quantia, e você vê que tem muitas crenças envolvidas, você fala, dinheiro, abençoado, sinto muito. Quem fala muito sobre esse assunto é eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela agora. Ela fala muito sobre esse assunto. E as pessoas têm muito resultado. Entendeu? Você pode acrescentar, sim, alguma frase junto com essa. Mas sem a pretensão de querer... não force, tá? Não force de maneira alguma. Senão, eu falo que dá efeito rebote. Sabe quando você toma muito... Você tá com problema de saúde, você toma muito remédio, e o remédio nem faz mais efeito? Então, é um efeito rebote. Em vez de aquilo acontecer, acontece ao contrário. E também aquela parte que fala dentro da física, o efeito Zenão. Porque você colocou muita energia, não pode. Por isso que os indianos, eles ficam repetindo como um mantra, entendeu? E isso mesmo, é ela mesmo. É isso mesmo, entendeu? Gente, eu vi muitas pessoas teve resultado, muitas pessoas, e eu fui fazer o teste e funciona mesmo, entendeu? E aí eu fui analisar bem, assim, eu já tinha lido, pesquisado sobre o assunto, já falei sobre o assunto, já tenho vídeo falando, e fazendo meditação hoje. Veio como assim, insight pra mim. Isto é uma reprogramação mental. Por isso que funciona. Não é as 4 frases em si, é o sentido das 4 frases. É uma reprogramação mental. Eles falam dentro do Ho'oponopono que é uma limpeza mental. É uma prática antiga de perdão, de limpeza de memórias. Também eu falo que é uma limpeza. Mas eu falo, gente, pensamentos, sentimentos, situações, histórias, é energia. Como você limpa a energia? Tirando o foco daquela situação. Entendeu? Se tudo é energia, não tem como limpar a energia. Tem como, ela se dissipa. Ela se dissipa. A memória fica. Então, limpar memórias. A memória fica. O que acontece? Você tira o foco. Quando você tira o foco e aquilo já não perturba mais você, aquilo não te incomoda. Quando aquilo não te incomodar, você não vê mais aquela situação acontecer na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com o Dr. Helen. Dr. Helen. Ele entendeu que ele é 100% responsável pela criação da realidade. Entendeu? Nós somos 100% responsáveis. Então, eu chego num trabalho onde tem milhares de pessoas com doenças psiquiátricas perigosas. Então, se eu sou responsável dessa criação, eu não tenho que curar eles, eu tenho que curar em mim, porque a dor está em mim. Alguma memória dolorosa está em mim. Eu falo que pode ser memórias celular, entendeu? Memória celular. Como, por exemplo, pessoas descendentes de africano, que sofreu o quê? A escravidão, a pobreza, pessoas que sofreram na parte da guerra, pessoas que sofreram situações em gerações passadas. Então, pode estar trazendo na memória celular. E quando você traz isso na memória celular, isso pode acontecer na realidade. Assim, não vou falar que vai acontecer na sua vida igual ele encontrou um hospital cheio de gente doente. E fala que conforme o tempo que ele estava lá, aquelas pessoas foram saindo. Fechou a ala do hospital. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Já fiz também, já fiz esse daí. Inclusive eu tenho vídeos falando sobre a força do eu sou. A força do eu sou. Por quê? Porque o eu sou, é o que eu falei pra você.
consciência de ser. Eu sou parte da fonte divina. Então eu sou, entendeu? Eu sou. Também tem uma força enorme. Entendeu? Por que tem uma força enorme? Dessa parte aí que você está falando do eu sou, o Ho'oponopono e essa parte que eu tô falando pra você, consciência de ser. Quando você entende as 4 frases, quando você entende os sentidos das palavras que você está falando, quando você entende o significado daquelas palavras, você repete, o seu inconsciente aceita. Porque o nosso inconsciente, ele só aceita algo que tem algum significado, entendeu? Que tem algum significado na sua mente, senão não aceita. Entende? E aí que tá. Mas tem muitas pessoas que nem sabem o que tem a ver isso daí. Ah, o que é isso? O que é isso? E aí não sabe, então fica repetindo, às vezes não acontece nada. Mas quando você sabe o significado por trás dessas palavras, como eu sou, com certeza tem resultado. Entendeu? Então, era isso que eu queria passar para vocês, fazer essa live rapidinha e falar sobre esse assunto. Que o Ho'oponopono é uma reprogramação mental. E você pode sim acrescentar alguma frase nela, entendeu? Por exemplo, está com problema de saúde? Eu sempre no presente, tá? Acrescenta uma frase, sempre no presente do indicativo, no presente. Eu sou saudável, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Eu sou saudável, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Ou dinheiro, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Ou seu trabalho, alguma coisa que o seu trabalho, você quer arrumar algum trabalho, alguma coisa para você fazer, quer ganhar algum dinheiro, quer fazer algum trabalho, você pode acrescentar e falar as 4 frases, entendeu? Tem várias situações que você pode acrescentar. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu pesquisei e vi muita gente. Eu fui fazer o teste. Nossa, eu percebi a diferença. Eu me emocionei. Falei, nossa, esse negócio funciona mesmo. É o que eu falei na live de ontem, da conexão com o todo. Quando você faz isso ainda no estado meditativo, porque para você repetir, você tem que estar com... outra coisa que eu esqueci, eu não anoto quando eu vou falar as lives. Eu anoto alguma coisinha e eu esqueço. A concentração. É outra coisa que faz funcionar. É a concentração. Porque eu acho sentido no eu sou. Você acha mais sentido no eu sou? Então, é aquilo que você acredita, tá? Aquilo que você acredita é o que mais funciona. Então, deixa eu fechar com isso aqui. Por que funciona e eu tô falando que é uma reprogramação mental? Porque você vai ficar 108 vezes, você vai ficar repetindo 108 vezes concentrado. E a concentração em um pensamento só tende a se manifestar na matéria. Você sabia que a dificuldade das pessoas é criar a realidade que ela quer criar, manifestar, atrair, está aí? Porque se você não tiver concentração e atenção, o que é isso, concentração? Não é ficar concentrado ali, concentrado. É um pensamento sem interrupção de outros, sem outros pensamentos. Você fica ali, ó, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Quando você está repetindo isso, você não está pensando em mais nada. Então você está concentrado. Percebeu? Percebeu? É como se fosse uma oração, um mantra. Por isso que eu falei ontem, a conexão com o todo. Oração, mantras, louvores, meditação, ouvir músicas elevadas, tudo isso se conecta ao todo. E aqui é a mesma coisa. E ele fala de conexão com o todo. Gente, a conexão com o todo é no estado de presença. É a concentração no agora. Quando você está no agora, você está concentrado no agora. Você não está com pensamentos do passado, do futuro, entendeu? Você está no agora.
Eu falei isso ontem na live que eu fiz ontem. Depois vocês podem assistir a conexão com o todo. O todo, que é Deus, universo, vácuo quântico, o nome que você quiser dar, ele conhece tudo, está em tudo e é tudo. Conhece passado, futuro, presente. Mas acontece que a manifestação é no agora. Entendeu? E para nós conseguirmos essa manifestação daquilo que a gente quer no agora, você tem que ter concentração, atenção. Já percebeu aquelas pessoas que trabalham como arquiteto, pintor, engenheiro, que está tão concentrado, pessoa que estuda tão concentrado, que fala, nossa, não percebi nem a hora passar, não vi nem a hora passar. E ela voltou assim, se está conectado com o todo, a mente criativa. E a dificuldade das pessoas alcançar o que quer, o que ela quer, é exatamente isso. E isso daí ensina dentro da yoga. Eles ensinam a concentração. O que é a concentração? É você ficar pensando, por exemplo, mais de 10 minutos em uma situação sem interrupção de outro pensamento. Por isso que funciona o Ho'oponopono, o Ho'oponopono e o eu sou. Entendeu? Eu já falei sobre esse o eu sou aí. Funciona também. É a concentração, gente. É a concentração. Às vezes as pessoas falam assim, é porque acredita. Talvez não, tem pessoa que está fazendo por fazer. Mas a concentração, sabe o significado por trás das palavras, e você repete, você está reprogramando o seu inconsciente. Quando você repete, vai chegar uma hora que o seu inconsciente aceita aquilo como verdade. Pronto, aconteceu, se manifesta. Entendeu? Entendeu como funciona? Pode colocar qualquer frase que você achar que se encaixa. Eu não vou, que nem eu falei do dinheiro. Você procura aonde você quer reprogramar a sua mente. Eu já procurei a minha. Eu falei, eu tava achando, assim, pesquisando sobre uma forma fácil de fazer uma reprogramação mental, que eu ensino sobre esse assunto. Falei, não, tem que ter uma maneira mais fácil. E fui pesquisando e fui fazer meditação para que a minha mente trouxesse Ho'oponopono. É uma reprogramação mental. Entendeu? Por trás dessas 4 frases tem um significado muito profundo. Muito profundo. Entendeu, né, Glória? É isso aí. Se você queria saber sobre esse assunto, quer reprogramar o seu inconsciente para qualquer situação. Pega uma frase daquela situação que você está, que nem eu estou falando, dinheiro, da saúde, e você encaixa junto. Dinheiro, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Porque a gente tem muitas crenças envolvidas com dinheiro, já percebeu? Dinheiro não cai do céu, quem é rico não vai pro céu. Não tem muitas crenças envolvidas? As pessoas que é rico, elas se envolveram com coisa que não presta, as pessoas ricas ganhou dinheiro fácil, talvez fazendo coisa errada. Por exemplo, ganhar na Mega Sena não é coisa de Deus, é coisa de azar, é jogo de azar, essas coisas todas, não é crenças, tudo crenças envolvidas. Então, quando você começa a fazer isso daí, sinto muito, me perdoa, você tá fazendo o quê? Limpando isso, limpando. Tá tirando essas névoas que eu falei, que está atrapalhando a criação daquilo que você quer. Entendeu? E aí é uma reprogramação mental. Repetiu, se manifestou. Nós só vivemos aquilo que a nossa mente inconsciente aceita como verdade absoluta. E nós vivemos os 95% do que está gravado no inconsciente. É 5% consciente. Então tem que ser gravado para você viver aquilo. Tem que ser reprogramado para que você viva aquilo. Entenderam? E aí é isso. Ho'oponopono, reprogramação mental. Tá ok? Gente, um abraço para vocês. Obrigada por vocês estão me ouvindo. Entendeu, né, Kati? Kati, né? Deixa passar o barulho. Eu preciso reprogramar a minha mente para diminuir um pouco o barulho. Você viu? Eu já até falei em outras lives. Incomoda tanto o barulho que eu quero silêncio, que aqui é terrível, assim. O barulho chega a estremecer a janela. Então, façam o teste desse assunto que eu tô falando para vocês. Coloque alguma
frase que você quer reprogramar? De nada, querida. De nada. Ó, eu esqueci de falar. A partir da semana que vem, eu vou fazer live. Assim, não vou falar que eu vou fazer todos os dias, mas eu vou fazer live direto aqui nesse perfil. Vou colocar só um anúncio no outro perfil e vou fazer aqui, tá? Com assuntos, assim, top, tá? E também eu tô com inscrição aberta, tá? Para o meu curso A Física Quântica para Leigos, tá? E o link está na bio. Aproveite que tá com uma oferta exclusiva e vai até terça-feira, tá bom? Tem mais, tá? Vou trazer mais a semana que vem. Esse aqui é só o começo, tá bom? E se vocês não assistiram o meu workshop, está aberto lá no meu perfil no YouTube. 3 aulas, tá? De 1 hora e pouco, eu falando sobre 7 códigos de acesso à consciência, tá bom? Faça uma reprogramação com alguma situação que você quer. Se não for reprogramado, você não vive aquilo. Por isso que eu estou passando isso para vocês. Se não estiver gravado no seu inconsciente, esquece. Fica superficial, fica como um sonho. Por isso que a repetição, ela tem resultado. Entenderam? Obrigada, queridas. Boa noite para vocês. E até a semana que vem. A gente tem mais, tá bom? Segunda-feira, terça-feira. Não vou falar que é todos os dias, mas eu vou fazer várias lives na semana que vem. Sempre às 21 horas. E também eu faço às 11 da manhã. Às vezes eu faço às 11 da manhã. Às vezes eu faço às 21 horas. Às vezes eu não marco assim, porque às vezes eu tenho alguma situação para mim resolver e não dá para mim fazer. Tá bom? Beijo, querida Kati e a Glória, tá? Façam e depois vocês me contam o resultado, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir, porque o resultado eu sei que milhares de pessoas estão tendo, porque é uma reprogramação fácil de reprogramar, tá? Muito fácil. Beijo, boa noite, até mais, tá? Kati, Glória, Rafaela, boa noite para vocês, até mais.